Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Topcast. Olá, meninas! Olá! E hoje temos uma convidada muito especial, né? Como estamos no mês das crianças, a gente hoje vai fazer um episódio com um conteúdo muito bacana. E para isso a gente chamou uma pessoa que ela é especialista na área. Estamos aqui hoje com Viviane. Oi! Seja bem-vinda novamente. A Vivi, né? A Vivi é da casa, né, gente? Já tô me sentindo em casa. Isso aí, Vivi. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada Seja pelo convite. bem-vinda. Estou bem feliz de estar aqui com vocês novamente para falar desse assunto que eu quase não gosto, né? Domina, né, Vivi? Então, como este mês é o mês das crianças, a gente pensou nesse episódio muito especial. A gente vai estar falando sobre saúde mental na infância, né? E para a abertura deste episódio de hoje, a gente também tem um momento muito especial com uma galerinha que tem algumas dúvidas e gostaria de saber da sua parte, Vivi, o que você tem para dizer para eles. Isso ninguém contou pra ela, que hoje ela não seria entrevistada por nós. O episódio já começa sendo Não. especial por aí, né? Isso aí. Nada mais justo. Que legal! O que vai acontecer? Então o que a gente pensou? Se o mês é deles, né? Para que de alguma maneira a gente esteja voltando para um assunto tão importante no mês deles, nada mais justo do que ouvir deles mesmo. O que eles gostariam de estar sabendo? Né? Olha! E aí? Olha o desafio está lançado. Eu adoro falar com eles. Então vamos lá, Vivi, a nossa primeira convidada, que vai fazer a primeira perguntinha. É a Ana Clara, tá? Oi, Vi. Eu queria saber uma dica de alguma coisa que a gente pode fazer quando a gente tá tendo uma crise de ansiedade. Ai, E aí, que fofa, Vivi? né? Ana Clara, um beijo pra ti, Ana. Muito legal sua pergunta. Vocês sabem que uma das maiores demandas no consultório, né, de criança é transtorno de ansiedade. Então, é um tema bem comum que a gente trabalha bastante. Uma dica que eu poderia dar quando a gente está tendo uma crise de ansiedade são técnicas comportamentais, assim, Ana. A gente fazer uma respiração profunda, né? Eu ensino para eles que a respiração é mágica. Realmente, ela dá uma pausezinha ali, um pause no nosso cérebro. Então, tomar uma aguinha, fazer a respiração, né? Procurar ter pensamentos melhores, escolher pensamentos, né? Que vão te ajudar a enfrentar aquela situação. Geralmente, funciona. Legal, viu só? Que legal. Vamos pra próxima, Próximo. Que tem mais gente querendo saber. Tem, a gente tá com uma turminha aí. Uma turma. Legal, adorei. Oi, meu nome é Davi Luiz e eu tenho 10 anos. Eu queria fazer 2 perguntas sobre o TDAH. Pergunta número 1. O TDAH, ele some conforme a gente vai crescendo? Pergunta número 2. Por que quem tem TDAH tem menos foco ou presta menos atenção? Olha só o desafio aí, Vivi. 2 perguntas. Adorei as perguntas, Davi! Bem legal, né? Fofo. Eu acho que é importante todas as crianças saberem sobre isso, né? Independente de terem um diagnóstico ou não. Com certeza tem algum amiguinho que tenha, né? Até pra poder acolher, né, esse amigo. É bem Isso, importante. entender alguns comportamentos do amigo, né? Porque Isso com o amigo, mesmo. às vezes, tem algumas dificuldades. Então, assim, Davi, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. A criança já nasce com TDAH. Então, não tem como a gente mudar essa condição. A pessoa que tem TDAH, ela vai ter TDAH a vida toda. O que vai acontecer é que com o tratamento adequado, né? Que envolve muitas vezes a medicação, terapia, orientação dos pais, orientação da escola, esses sintomas vão se amenizando, né? E muitas crianças na adolescência mesmo já superaram muitas dificuldades, né? Então, não tem como o TDAH sumir. A gente tem que aprender a lidar com ele. E a outra pergunta era por que a questão da desatenção, né? Do foco, né? Isso, porque o cérebro de quem tem TDAH funciona um pouquinho diferente.
Então, para aquilo que não é muito legal, que é aquilo que não desperta tanto interesse, a gente não consegue ter tanto foco. Mas, por um outro lado, quem tem TDAH tem o hiperfoco. Que é, quando é um assunto bem legal, né, Davi? Quando é um assunto que a criança gosta muito, ela se torna expert naquele assunto. Isso mesmo. Então, é por uma questão realmente do funcionamento cerebral, Cérebro. né? É isso. Muito bom. legal, viu? Só Quantas informações, olha. bacana. Eles estão a... linda. Não, Vivi. E quem que é o Show. próximo? E ali? Tem mais? Tem mais? Olha! Oi, meu nome é Elisa, eu tenho 6 anos e hoje eu queria saber uma pergunta. Eu tenho um amigo que ele é muito nervoso e bate muito na gente. E eu queria saber como se eu podia lidar com esse meu amigo que ele bate muito na gente. Beijo, tchau. Olha. Meu Deus, gente! Que... Olha o dilema. Elisa, que situação difícil, né? linda, Ter um amigo gente. assim que bate. Tá precisando de ajuda, seu amigo, né? É uma demanda também bem grande, são transtornos, né, disruptivos que a gente fala, questões de comportamento, assim. Então, Elisa, o que você pode fazer é, de repente, ensinar pro teu amigo, né? Coisas que ele pode fazer quando ele tá nervoso. Em vez de bater em vocês, né, nos amiguinhos, ele pode, de repente, bater numa almofada, né? Ou pedir pra prof deixar ele sair da sala, tomar uma aguinha, respirar, se acalmar. Então, ensinar pra ele que tudo bem ficar com raiva, mas que a gente tem que respeitar as pessoas, que não pode bater, não pode machucar ninguém, e que a gente tem que achar um melhor jeito de colocar essa raiva pra fora, mas sem machucar ninguém. Olha só, viu, Elisa? É isso aí, Elisa. Aprendeu. Linda, uma fofa, né? Adorei, Elisa, Que essa amor. pergunta, viu? Muito boa. Que amor. Vamos lá. Oi, meu nome é Luiz, tenho 12 anos e hoje eu queria saber como que a psicologia influencia na nossa comunicação. Já tem outras preocupações, né? Luigi, muito legal a sua pergunta, porque a comunicação é tão importante pra gente ter bons relacionamentos, Sim, muito. né? E as crianças precisam aprender isso, ter uma comunicação assertiva. Então, muitas vezes elas vão pra terapia ou porque tem uma comunicação passiva, não se posicionam, não conseguem dizer o que pensam, o que sentem. E lá no caso da Elisa, o amiguinho dela tem uma comunicação agressiva, né? Realmente. Isso. Bem Então, preocupante. a comunicação, ela é muito importante pra gente ter bons relacionamentos, pra gente ser feliz, pra gente conseguir também falar o que a gente pensa, o que a gente sente, respeitando o outro. E tudo isso a psicologia trabalha, né? Tanto com crianças, com adolescentes e como adultos também, né? Sim. Muito bom. Muito bem. Cada pergunta, gente. ele Boa, eles estão arrasando. Queridos. Próximo. Oi, meu nome é Luiz, eu tenho 9 anos e eu tenho uma pergunta. Como se lida com a ansiedade quando você faz uma apresentação ou faz uma prova e quando tem vergonha de conversar com algum amigo? Beijos! Simpática. Essa nasceu pra ser comunicadora, Luísa. Aliás, eu até acho que ela já trabalha na área. Ela tem um canal no YouTube. Sim. Nossa, Ela é tem- super expressiva. Que coisa mais linda, Luísa. Ela tem um canal no YouTube e ela ensina como se arrumar para ir ao shopping. Olha só. Fofinha. Dicas de maquiagem. Mas eu Viu? vou procurar ela, vou seguir ela no YouTube. E ver a preocupação dela tá aliada com a preocupação também do Luigi, né? Isso. Da mesma forma, já onde que se inicia, né? A preocupação, a apresentação do trabalhinho lá na escola, alguns Porque eu acho que eventos eles têm medo iniciais de passar assim. vergonha, né? Eu acho que tem um pouco Sim, disso. a avaliação do outro, do amiguinho, que os amiguinhos vão rir, né? Aham. Então, tudo isso faz parte da vidinha deles, né? Fazer trabalho, apresentar, fazer prova. Ela disse ali da vergonha, às vezes, de chegar num lugar e não conhecer ninguém. Então, tem crianças que lidam numa boa com isso. Para outras crianças é mais difícil, né? Então, Luiz, assim, ó, o que eu acho que seria bem legal de você fazer é pensar que você consegue, que você vai superar, que mesmo com medo você vai lá e vai enfrentar. Eu ensino para as crianças que toda vez que a gente enfrenta um medo, ele fica menorzinho e a gente fica maior. Então, aquilo que me dá medo, que é difícil, mas que eu tenho que fazer,
é o que eu tenho que pensar que eu vou conseguir, que pode até ser difícil, mas que eu vou conseguir, que eu sei me expressar, que eu sei falar. Por exemplo, a Vivi, não é fácil eu estar aqui falando, né? Mas eu pensei assim, poxa, eu tenho conhecimento, né? Eu atendo crianças, então, para todos nós é uma superação. A gente ir lá e enfrentar aquilo. E cada vez que você enfrenta, Luísa, você vai ficar mais forte. Exatamente. E como, bem isso, como adultos, a gente também aprendeu a enfrentar os nossos medos e continua enfrentando, né? Sempre, sempre. Cada vez que Exatamente. você supera, você fica mais forte. Você fala, nossa, olha que legal, consegui. E você vai conseguir, Luísa. com esse Só, jeito lindo Luísa. aí. Uma fofa. E ela tá com a camiseta das emoções. Vivi, quando eu estou com raiva, como eu faço pra lidar com ela? Legal isso. Autorregulação, né? Isso. Importante, autorregulação. Manu, fofinha. Mas tá preocupada. Como que ela faz com a Ela raiva? tá com raiva. Essa é uma questão. A ansiedade e a raiva são questões que aparecem muito no consultório infantil, né? Então, como a Cris falou, a gente ensina técnicas comportamentais para a gente lidar com a raiva, né? Com relação à ansiedade, a gente consegue trabalhar técnicas cognitivas, né? Que é essa reestruturação de pensamento, procurar buscar outros pensamentos. Só que a raiva, ela é uma emoção muito intensa, muito forte, muito rápida. Então, é complicado a gente fazer essa mudança de pensamento no momento que a gente tá com raiva, né? Eu digo que a raiva é um incêndio e que a gente precisa saber como apagar esse incêndio. Porque se a gente não souber o que fazer, a gente pode estragar, né, nossas relações, magoar as pessoas. Eu falo para eles que a raiva é como um vulcão, né? Que quando a lava do vulcão vai escorrendo ali, que o vulcão explode, vai destruindo tudo que tá perto. Então, a gente tem que saber controlar a raiva, porque senão aquilo pode ter consequências. Mas o que fazer, né, Manu? Essa era a pergunta dela. O que fazer? A gente pode também respirar, contar até 10, sair de perto, porque assim como ela vai para uma intensidade muito alta rapidamente, ela também abaixa rapidamente, né? Então eu ensino para eles que é como uma onda que vem, é muito grande, é uma ondona, aquelas de surfista mesmo. Mas que se a gente respirar, contar, se distrair, né? Ou dar um abraço em alguém, tomar uma água, aquela intensidade já vai abaixar e eu vou conseguir lidar com aquela situação. Conversar com a pessoa que me deixou com raiva, né? Falar o que eu tô sentindo. Então, Manu, na hora da raiva, dá uma seguradinha aí, só uns segundinhos aí que ela já vai dar uma diminuída. Só, Manu, pega a dica. Pega a dica. No consultório, a gente usa muitas técnicas, né, com as crianças. Então, tem a roda da raiva, porque a criança ela é muito visual. Então, muitas vezes, eles precisam de uma referência visual para lembrar o que fazer. Então... Tem um potinho da raiva, né? Isso. Para ele processar identificar exatamente o que fez com que ele se sentisse daquela maneira, né? Porque dá aquele prazo de tempo para ele também conseguir relaxar, respirar. Exatamente. Se você esperar aqueles segundinhos, a raiva baixa. Na roda, a gente coloca alternativas, né? Então, a gente divide uma roda em pizza e aí a criança coloca tudo que ela pode fazer ali que vai acalmar ela, que ela acha que vai acalmar, né? Então, tem criança que fala que vai desenhar, que vai ouvir uma música. Desenhar, destruir a raiva. Isso, bater né? na almofada. Tive rasga. pacientezinho até que os pais compraram aqueles sacos de boxe. Sim, legal e também, bem batia no bacana. saco, né, de boxe. Então, aí ali ela olha e busca uma alternativa para ela usar ali no momento da raiva. Para criança é muito importante ter essa referência visual. Eu lembrei aquele outro do destruir a raiva, que também ele faz um desenho, faz alguma coisa ali e pode rasgar, né, a folha, pode amassar. Ótimo. Né? Literalmente para ele... Isso. E eu acho que uma coisa muito importante da gente falar aqui é que as crianças, elas não nascem com uma autorregulação, né? Sim. Elas não nascem sabendo o que fazer com aquela emoção. Elas não sabem nem o que elas estão sentindo, não nomear o que elas estão sentindo. Então, essa autorregulação, ela vai sendo construída com o tempo. Como? A partir das referências externas. De como meu pai lida com a raiva, como a minha mãe lida com a tristeza, né? Como a minha irmã lida com a ansiedade. A criança vai observando
e vai criando o repertório dela para lidar com essas Isso mesmo. emoções. Muito legal isso Um aí. exemplo dessa situação que é muito comum é a pergunta que os pais sempre fazem: como foi a escola? Né, que a gente coloca, ele não vai saber explicar exatamente sobre como ele está se sentindo, ele não vai ter repertório para te responder sobre aquilo. Mas a partir do momento que ele tem exemplos sobre a emoção que ele estava sentindo, aí a gente vai falar com a emoção que a O criança que foi mais tem. legal na escola hoje? O que Isso. não foi legal? Entende? Porque ele vai identificando, né? Muitas vezes, se o pai e a mãe estão conversando sobre alguma coisa que é referente a eles, hoje eu já não estava legal, estava meio triste. Opa, ao processar o sentimento da tristeza, identificar, né? Quando ele ouve alguém falando, automaticamente ele vai tentar identificar nele como ele se sente assim. Isso. E uma coisa Eu oriento muitos pais nessa questão de... Muitas vezes os pais não falam para a criança sobre os próprios sentimentos. Isso. Então, aconteceu uma situação no trabalho que tu tá chateado, tu chegou e tu não comenta isso em casa. E isso é ruim, porque a criança ela não vai ter essa referência. Então, pô, você pode falar pro teu filho: olha, já aconteceu uma tal coisa no meu trabalho, eu fiquei muito chateado com isso, eu precisei sair, tomar um café, né? Pra eu poder voltar e conseguir, porque me deu muita vontade de chorar na hora. Então, os pais precisam ir dando essas referências pra criança aprender a lidar com as emoções. É isso que eu ia falar, Isso aí. porque quando a criança, o adolescente vem pro consultório, os pais aprendem muito, né? Porque aí tu ensina, muitos deles ensinam em casa, mãe, é assim que faz. A Vivi ensinou. É. Legal, né? É verdade. E é de O quanto fato é o adulto importante. entender isso que você falou, né, Vivi? Que a criança não tem essa Não. autorregulação. Não. Então, para os adultos não esperarem, também não terem uma expectativa de que a criança vai responder do jeito que o adulto quer que ela responda. E às vezes os pais cobram coisas que eles não fazem. Pra Isso. gente, adulto, é difícil lidar com aquela Exatamente. emoção. Exatamente. E aí você quer que a criança saiba A lidar? criança fale sobre a emoção, né? Se automaticamente os pais não fazem da mesma maneira. Isso. E a importância dos adultos, né, significarem para a criança aquilo que está acontecendo, Sim. Isso. contextualizar e significar aquela emoção. Isso. Porque eles não sabem, né, Não. diferenciar. Eles estão que eu ouço, né? Eu tô sentindo aqui um negócio ruim, mas eles não vão saber diferenciar se é ansiedade, se é raiva, se é Os pais tristeza. precisam nomear. Então, Isso. é dar esse significado para que a criança consiga fazer essa relação, né, essa Isso. correlação, entender a diferença Sim. e ela ir conseguindo nomear, Identificar o que ela está identificar. sentindo. Uhum. Identificar o sentimento e entender como ele se manifesta Isso, de alguma maneira em mim isso. também. E a normalização de que todos os sentimentos são importantes, necessários e válidos. Isso. Então, jamais, né, falar pra criança: para de chorar, Uhum. né? Tu não pode sentir raiva. E isso é muito feio. Tem pessoas que, né, ouvem, tem crianças, e a gente também ouviu, né, quando era criança: é feio tu chorar. tu Até tá porque na chorando vida sem adulta motivo. tem uma busca por aprovação. Então eu não posso chorar, eu não posso sentir raiva, eu não posso. Isso. Então, o lindo da terapia com crianças é exatamente isso. Porque você vai transformar a vida daquela pessoa, né? Ela vai ser um adulto muito mais saudável, que sabe lidar com as emoções e que vai passar aquilo pra frente. Porque o que a gente aprende, aquilo vai, né? Como a Gili falou, vai levar pra família, vai levar pros Isso. irmãos, vai levar pros amiguinhos, né? É mágico. É muito lindo. Muito gratificante. Isso aí. Vamos, Adorei. Vamos lá, tem Manu. mais, ó. Quem vem agora? Oi, meu nome é Pedro Henrique. Hoje eu vim aqui para falar que eu tenho muito medo do escuro e também tem muitas crianças que também têm. Então eu vim aqui para perguntar para a tia Vivi como que faz para perder o medo do escuro, por causa que eu sei que é tudo da minha imaginação, só que para mim é tudo real. É real. O imaginário e o real. Olha a pose dele sentado, gente. Fazendo cena. E a maneira como ele expressou que ele foi falar assim, eu tenho, mas tem um monte de crianças que também têm. Aham. E é importante a gente saber isso, né? Que outras Aham. pessoas também sentem o que eu E sinto. é isso. Então, tu veja, né, Vivi, como mãe e como profissional. Olha os desafios que a gente também Bem-vinda à enfrenta. maternidade. É, isso mesmo. Porque, como a gente estava conversando antes, a gente, claro, né, tenta, da medida possível, transmitir esta segurança para eles, né? Que de uma maneira ele se sinta seguro, validar esse sentimento que ele tem, Sim. né? Como tu colocou antes mesmo, não
De alguma maneira, eu tenho medo, sim. A gente respeita esse medo, tenta identificar. Falar dos Ou seus porque- medos quando você era criança. Isso mesmo, né? E, claro, a gente busca alternativas, busca estratégias, né? A gente adaptou uma luzinha lá, mas aí, como eu estava falando, o diferente do medo real com o medo imaginário, dentro do medo real, por exemplo, ele tinha muito medo de piscina, né? De nadar, assim, ele tinha muito medo, Sim. porque ele não sabia. Sim. Aí, o enfrentamento é o que vai lá e aprende a nadar, né? Automaticamente, ele vai aprender a lidar com o medo dele. Agora, o medo imaginário. Que dica você daria Sim. para ele? Conta aí. Então, assim, ó, até a idade do Pedro, ele tá com 8 aninhos, 8 né? aninhos. São muito comuns os medos imaginários. E dentro da psicologia infantil, a gente trabalha com técnicas imaginárias também. Então, medo imaginário se combate com técnicas imaginárias. Então, assim, ó, fazer o spray anti-monstro, anti-fantasma. Primeiro, a gente precisava saber do que ele realmente tem medo. Se é monstro, se é fantasma, do que Daquilo é, né? que não vê e que imagina que tem no escuro. Isso, né? Uhum. Tem uma placa que a gente pode fazer para colocar no quarto da criança, na porta, tipo assim, proibido, aqui é proibido entrar monstro. Olha, essa é nova. Muito legal. Isso. Então, são técnicas imaginárias que a gente vai desenvolvendo com a criança, porque o medo dela é imaginário. Não adianta eu falar pra ela assim, monstro não existe. Ele acabou de dizer, pra ele existe um Pra ele monstro. existe. Então, como é que eu posso fazer pra esse monstro não entrar aqui no meu quarto, né? Eu posso entrar e espirrar aqui no meu quarto spray anti-monstro e o monstro não vai vir aqui, porque ele não suporta esse spray. Entendeu? Ou ele vai ver a placa e não vai entrar. Porque aqui é proibido entrar monstro. Então, a gente vai construindo com a criança, de acordo com o medo dela, técnicas para ela conseguir lidar com aquilo e entender que, pô, eu também posso lidar com esse monstro aqui. Esse posso. fantasma não vai chegar aqui na minha casa e ficar Isso mandando, não. A gente até assistiu aquele filminho Orion, né? O Monstros S.A. também é bem legal. Assistimos, e então a gente percebe muita importância, como tu falou. Por mais que seja normal, de a gente ir trabalhando isso para isso não se tornar algo, né, disfuncional ali na frente, que venha a trazer prejuízo. Aí, então, a gente tenta trazer esse lado da fantasia, né? Entrar na historinha, tentar lutar com esse monstro. A gente tenta tudo porque, isso assim, ó, mesmo. nessa idade, até 8, 9 anos, a gente não trabalha tanto com reestruturação cognitiva, que é a mudança de pensamento. Então, por exemplo, uma criança maiorzinha, 10 anos, começa a já ter medos reais, né? Medo de ladrão, por exemplo, né? Que vai entrar alguém em casa e tal. Aí você já começa a entrar com mudança de pensamento. Tá, onde é que tu mora? Ah, eu moro num prédio. Tipo um confronto ali, né? Vai confrontar o que ele tá pensando. Exatamente. Eu moro num prédio, no prédio tem porteiro, precisa da identificação ali com o dedo para entrar, né? Tem câmeras. Já entrou algum ladrão aqui no teu prédio? Não, nunca entrou. Então, qual a possibilidade dele conseguir passar pelo porteiro, né? Entrar no elevador, você mora lá, Buscar você... alternativas. Evidências, né? Quais evidências? E aí, a gente faz cartões de enfrentamento, que são legal. cartõezinhos que a criança vai escrevendo tudo isso. Não preciso ter medo, meu prédio é seguro, nunca entrou ladrão aqui, meu pai e minha mãe estão pertinho, a porta tá trancada. Porque aí, quando ela sente medo, ela vai lá, olha os cartõezinhos. Reforçar aqui. Isso. Só que essas técnicas são mais para medos reais, Medos reais. entendeu? Que eles vão crescendo e eles vão começando a ter medos reais. Realmente. Entendeu? bom. Então, Isso aí. crianças pequenas, técnicas imaginárias. Crianças maiores, isso aí a mesmo. gente faz a reestruturação cognitiva. Legal. Muito bom. viu só? Uau, quanta informação, Tem né? muitas Que maravilhosa, alternativas, muito vamos legal. Isso Testar. aí. E aí, acabaram as perguntas, Luiz? Acabaram. Oh, Vamos mas- pra próxima. Olha, Agora- tá bom! Que legal que foi a participação dos nossos convidados. legal. Queria mandar um né? beijo pra esses convidados Então, lindos, queridos, que eu fiquei muito feliz, viu, de responder as perguntinhas deles. Capricharam nas perguntas. Capricharam, Que fofos. E tu vê repertório, eles têm, Tem. né? Tem bastante repertório, bastante pergunta legal. Exatamente. Isso aí. Agora vamos pra nossa brincadeirinha? Vamos. Pode ser, já querem pular pra... Que a Então, gente Vivi, vai brincar Como, hoje. como a Vivi já é de casa, né? Ela já participou de algumas brincadeiras, a gente até trouxe outras propostas, até porque, Diferentes. como é Dia das Crianças, a gente também tem que se divertir. É isso Até aí. tem uma frase do Pequeno Príncipe, né? Que ele fala uma citação que todo mundo já foi criança um dia, todo adulto já foi criança um dia. Só que algumas pessoas esquecem disso. Sim. Né? Então, de alguma maneira, manter esta criança
dentro de nós, né? Faz com que a gente carregue essa alegria, essa vontade de ver as coisas com um lado mais bom, né? Que a criança tenha essa inocência, né? Então, a gente carregar isso também é muito importante. Ô, Cris, interessante que essa semana eu falei com um grupo de pais e sobre as necessidades básicas da infância. E eu comecei falando sobre isso, que pra gente entender o que a nossa criança precisa, a gente precisa se reconectar com a nossa criança. Pra lembrar o que a gente gostava, o que era importante pra gente, como que a gente se sentia diante de algumas situações. Porque a gente esquece que a gente foi criança, por exemplo, ali com relação ao medo. Que é natural a criança ter medo, entende? E aí, se a gente ri, se a gente zomba, se a gente não valida aquilo, ela vai criando uma sensação de que o que ela sente é errado. Bem isso mesmo. E o quanto é importante, né, Vivi, quando a gente traz o tema saúde mental na infância, para que o contexto num todo possa trabalhar juntos em prol da criança, porque a criança sempre vai representar o sintoma do contexto, ela é o termômetro, né? Então, de alguma maneira, ela vai estar representando aquilo que está acontecendo em volta dela. Então, a importância de curar a nossa criança ferida lá atrás também, né? Ela vai fazer uma diferença enorme, do quanto às vezes a gente precisa perceber que aquilo que eu vou melhorar e mudar em mim, de alguma maneira vai refletir e vai fazer com que se rompa ali. Porque a saúde mental infantil, ela está diretamente ligada ao contexto familiar. Entende? Então, a gente precisa orientar os pais. Muita orientação. Hoje em dia, a gente tem acesso a muito conhecimento bom, né? Coisas que antigamente as pessoas não tinham. Então, busque informação. O que é saudável? O que a minha criança precisa? Né? Isso mesmo. Os pais têm acesso a isso. É olhar com esse respeito, né? Porque senão, o que acontece? Quando a gente não faz essas reflexões, a gente tende a repetir aquilo que não foi legal que os nossos pais fizeram conosco. Né? Não por mal, mas porque eles também não tinham conhecimento. Não tinham conhecimento. Tentaram fazer o melhor que podiam, né? Com o que sabiam. A nossa tendência é sempre repetir os comportamentos, entende? Foi o que a gente aprendeu, né? Isso. Até que vem alguém e mostra um outro jeito de fazer. Sim. E aí você olha e fala, puxa, esse jeito aqui... Nossa, que bom esse jeito, funciona melhor. Sim. Não é nem, eu gosto muito da palavra funcional. Não gosto de questão de certo e errado, né? É o que é funcional, é tornar funcional, né? Porque às vezes o que funciona numa família não funciona em outra, né? Isso. Mas Pela tem coisas dinâmica. relacionadas à saúde mental que são para todos. Entende? Então, a questão da adequação das horas de sono, né? A importância da rotina, essa questão do acolhimento, de poder expressar as emoções. Então, são necessidades de todas as crianças. Eu acredito que a gente tenha, né, um contexto de necessidades básicas emocionais. Sim. Isso precisa existir aqui, nessa família. Isso. E depois, claro, cada um vai se ajustando. Então, Sim. tem mãe que vai sentar pra conversar, tem mãe que vai ser a família, vai ser o pai e a mãe, que, né, o momento do pai, o momento com a mãe. Então, depende da estrutura ali, né? Isso, e da capacidade de cada um conseguir... porque quando a gente trabalha com criança, a gente também não dá todas as orientações juntas. A gente vai dando aos poucos, porque a gente sabe que não tem como a gente mudar tudo de repente. Muita coisa, né? E às vezes os processo. pais nem estão preparados para essa mudança. Por isso que tem criança que evolui muito rápido na terapia, muito rápido, e tem criança que demora muito. Cada um no seu tempo. Isso, cada um no seu tempo, porque também tem a ver com essa família, família familiar. E tem uns relatos, sabe, Vivi, que quando eu me recordo, assim, dentro dos relatos familiares mesmo, eles, quando trazem aquela fala, porque na minha época, meus pais faziam dessa maneira comigo, e as coisas funcionavam assim. Mas da mesma maneira que eles têm essa interpretação, eles já têm a interpretação que os avós relatam assim, e com os netos eles não fazem isso. Que bom, né? Eles tiveram a oportunidade de evoluir, de rever tudo isso e não reproduzir. Então, da mesma maneira, todos nós, né, essa geração que vem lá de trás com essa mesma mentalidade de que lá atrás se fazia assim, tem essa oportunidade hoje de evoluir, também não pensar e não agir da mesma maneira. Nossa, Cris, muito importante essa tua fala, muito importante mesmo. E muito lindo os avós poderem
né? Sim. Como você falou, se rever, Se né? rever. Construir uma relação de mais amorosidade, né? Com os netos, que às vezes não foi possível com os filhos. Priorizar aquilo que é realmente importante. O que que a avó prioriza? É o tempo de qualidade. É porque os pais às vezes, estão muito ligados com a rotina, né? É. De funcionar, né? A casa precisa funcionar, eu preciso trabalhar. Só que nessa de funcionar, muitas necessidades estão sendo deixadas de lado. né? Isso. Hoje em dia, a gente sabe que 75% dos transtornos mentais têm um início na infância. Então, a importância de se falar sobre isso e de ver o que a gente precisa fazer. Diferente. Isso, para que a gente possa criar um adolescente saudável, um adulto saudável, entende? Prevenir e intervir, né? Isso. Muito importante. Isso mesmo. Que delícia. Muito bacana Ah, eu falar adoro. sobre tudo Eu isso. vou ficar aqui falando. Olha, na verdade, a gente introduziu com uma fala que era para ir para uma brincadeira e a gente foi para todo um foi de novo contexto numa de novo. reflexão. Voltamos lá. É porque quando a gente fala de infância, a gente vai do sério pro brincadeira, né, gente? É. Então a gente tá falando de coisa séria, que é cuidar Isso da infância, mesmo. mas ao mesmo tempo não tem como falar de criança Não e não tem. brincar. E não dar brincar. risada, e não ser gostoso. Isso aí. Aí, Então vamos Vamos lá. brincar. Vamos. E todo mundo vai brincar aqui. Eu vou? Claro. vamos lá. Um Todo pra cada um. Não, pra cada um. e cada uma vai escolher um aqui. Um pra Na cada um. verdade, foi impresso. A gente vai brincar de trava-língua. Um pra cada Péssimo. Na verdade, eu acho que Quer eu essas... pegar? É, você também, peguei eu um também vou pegar pequenininho. um. E na verdade, Difícil. eu acho quero que essa é a outro. dificuldade de todo mundo. Trocar. Tu trocou? Como assim? Olha o que a gente ensina para as crianças. Já tá Tem que manipulando, já enfrentar. tem que enfrentar. As regras, tem que respeitar as regras, hein? Voltou. Depois dessa Pegou. bronca, né? Tá, tudo Depois bem, dessa tá? bronca, Olha você vai ali, pegar ó. de volta. Pronto, já se... Eu não sei se o pessoal viu como vocês estão lindinhas. Me respeita. Ah, Gente, Olha a camiseta a dela. caráter. Se eu soubesse, Cada uma tinha com o seu vindo. Vocês são personagem. Lindas, lindas. Era uma lindas. surpresa pra ti também. Ai, adorei. Só tô em dúvida qual que eu gosto mais. então. Então, todos esses personagens também fizeram. As meninas superpoderosas, eu não sei de que ano que elas são, mas eu lembro já. Eu já dava aula, viu? É, então, eu também. Mas o Coragem também, eu me lembro que eu já era maior, Já, assim, quando sim, eu já era assisti mais ele adulta, também. É um isso. cartoon bem... Agora o Mickey, né? Não, Mickey pra não. sempre. Bem, que é Teve histórico, uma né? das nossas convidadas que gravou aqui, que é a Gillian Thaís. Sei, eu Beijo. assisti É, o beijo, episódio dela. Beijo. Que faz aqueles Aham. doces maravilhosos. Ó, Gillian, em sua homenagem. Tudo a ver com ao a Mickey. infância, né? Eu vi que Doce. ela falou que ela é apaixonada pelo Mickey, né? Aham. Eu assisti. Tá Isso aí. lindo ali. Vamos lá, quem vai Então, começar, hein? O desafio Ai, está Jesus. lançado, ó. Vai, Tuki. E eu vou falar devagar, então. Ah, não. É trabalho. Já que é que de Quer cara. brincar? Não, daí eu Vai, desafio. vai. Se percebeste, Tá muito percebeste. devagar. Se não percebeste, faz que percebeste para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste? Nossa Ela Senhora! que trouxe, então ela Não, Que é isso, ela nada, decorou nada. tudo, ela sabe todas. Ó, não, esse, nada. Nada. Eu posso falar um bem legal que eu sei de cor, que eu falo para as crianças gostarem? Eles gostam? Fala. É assim, ó. O doce perguntou pro doce qual doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Fofo. Esse ela treinou bem. Mas a ideia já Mas era... olha aqui. Nem eu li. É, o que tava aqui é o rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar. Ó, filho, esse também é conhecido. Esse é conhecido. É, esse também Esse é é. bom, esse é fácil. Mas eu não sabia o que tava ali. Tá, mas é pra ler ou vai falar rápido? Fala rápido. Acho que é os dois. É, tenta. Da maneira que você conseguir. Ou sabe? Travou. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia sobiar. Essa eu conhecia também. Esse é conhecido Essa eu também. também conhecia. Esse aqui eu não conhecia. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres Esse é muito tristes difícil. comerem. Ai, que difícil. Você pegou o pior. Peguei, eu acho. O pior. Uhum. Ó, e tinha um ainda lá que eu tinha lido, não trouxe. Macarrão, camarão, caramujo. Falem rápido. Macarrão, camarão.
Trava, né? Trava. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Daqui a pouco você tá falando de um por outro. Muito bom. Li, esse eu li. ela Esse eu treinou li. todos, Esses ela outros treinou. não. Ah, Não li não. Ela treinou. Mas Gostoso. olha bom. só, então Tudo essa a ver com criança, viu? Essa brincadeira. criança, Porque né? na terapia, a gente que trabalha com criança, a gente para, a gente brinca, a gente conta piada, a E é tão gente... legal. Né? É tão Verdade. gostoso. É muito bom. Aham. Muito bom, Vivi. Nosso episódio hoje Ah, não, foi acabou. super Vai ter que diferente. ter. Já tô vendo que vai ter que Próxima. ter Vai outro. ter que ter outro, né? Ah, tá Mas bom. assim, a gente quer convidar o pessoal para assistir. Olha que tema importante a gente falar sobre, Quanta né? informação hoje. Quanta informação. E que gostoso, que leve, né? E passou muito rápido mesmo, né? Muito rápido, muito, Rápido, muito. divertido. É muito bom falar de criança. É É, muito bom bom. demais. É É bom demais. verdade. E eu acho que é importante, né? Voltar nesse assunto em algum momento. Porque as pessoas estão precisando de informação. Isso mesmo. Né? Com Com certeza. leveza. E elas estão É. buscando mais. Muito né? mais. Então, isso também é, É. muito visível, né? Isso. E também pensar que nem todo mundo tem acesso, né? A uma orientação, de Isso. procurar uma terapia, de procurar uma psicóloga. Ou e- condições até mesmo, né? Isso. Então, Isso mesmo. esses momentos propiciam Muito bom. conhecimento para todos. É, Legal. isso aí, Parabéns, com certeza parabéns vamos pelo teu trazer. trabalho. Ai, parabéns. gente, obrigada. Você é uma referência maravilhosa, né, É pra uma nossa doçura área. de pessoa. Tive a honra Né? de conhecer a Vivi quando eu vim morar pra cá, né? Nós duas atuamos nas mesmas, né, na mesma área ali da infância. E a Vivi é uma referência pra mim, ótimo. Querida, a gente troca Maravilhosa. ideia, Troca né, Cris? ideias, A gente- isso mesmo. A gente se ajuda e eu Isso. agradeço também. Eu também, viu? sou muito grata. Que figurinha. Obrigada, né, Gili? Obrigada, Simone, maravilhosa. Obrigada por Volte ter sempre. aceitado o nosso convite de novo. Volte sempre. Obrigada, Nossa, sim, a casa é adorei a sua. surpresa, tá? Vou fazer um agradecimento especial pra todas essas fofuras aqui. Nós que também mandaram. queremos Ai, agradecer, né? Realmente, Isso os aí. nossos participantes. Aos nossos participantes. Obrigada. Fofuras. Isso mesmo, um beijo pra Beijo. cada um. Isso aí. Maravilhosos, Deles. Um queridos. beijo. Essa geração vai fazer a diferença. Vai. Vai, tenho fé e com certeza vai. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijo, tá? Beijo, galera. Tchau, tchau. No mundo do podcast, onde tudo é real, Gili, Simone, Cris com um toque especial. Histórias compartilhadas, risos e conselhos, desmistificando a vida com seus próprios espelhos. Escutamos as verdades, sem medo de errar. Mentes abertas, desabafos vão fluir, transformando o dia a dia, fazendo-nos sentir. Psicologia em foco, sempre a brilhar. Popcast, um espaço pra libertar. Popcast, um espaço pra libertar. Três vozes unidas, dispostas a escutar. Entre risos e histórias, vamos celebrar. No fundo do coração, a vida é pra amar. Com a varinha mágica, você pode sonhar. Mentes abertas, desabafos vão fluir, transformando o dia a dia, fazendo-nos sentir. Psicologia em foco, sempre a brilhar. Popcast, um espaço pra libertar. Com Gili, Simone e Cris, juntos vamos sonhar no Popcast da vida, sempre a nos guiar.